Muito boa tarde, pessoal, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem aí assistindo esse vídeo. Conforme já trouxemos a introdução, hoje nós trabalharemos o sentido dos milagres. Afinal, o que são os milagres? Milagres são todas as ações que envolvem forças sobrenaturais que muitas das vezes manipulam forças da natureza que agem de forma milagrosa, de forma que é difícil de se explicar, né, observando aos olhos humanos. Um exemplo disso é quando Cristo fez com que os cegos enxergassem, que os paralíticos andassem. Provavelmente esses paralíticos tivessem algum problema na sua coluna vertebral, ou ela estava rompida, ou alguma doença, que fizeram com que eles perdessem o movimento das pernas. Ou, no caso da cegueira, fosse uma catarata ou algum problema nos nossos olhos, né? Porque os nossos olhos funcionam como câmeras, né? Que pegam a imagem de maneira eletromagnética e mandam para o cérebro, que vai fazer a decodificação e a interpretação daquilo que os olhos estão enxergando para que nós venhamos a enxergar. Ou uma catarata, que é uma doença que ataca os cristais que tem dentro dos nossos olhos. E na Bíblia vemos muito dessa questão dos milagres, onde forças sobrenaturais agem sobre as leis da natureza, modificando-as e possibilitando o aparecimento de grandes coisas que muitas das vezes são inexplicáveis. Vamos antes fazer um pequeno vídeo mostrando aí, né, se realmente qual é o sentido dos milagres. Nas escrituras, os milagres são coisas, né, conforme já dissemos, sobrenaturais que agem sobre as leis físicas. E são ações onde o Criador dos céus e da terra ajuda aqueles que nele creem. Um exemplo disso é a promessa de ressurreição dos mortos. É um milagre no qual nós não conseguimos explicar como que essa ação vai ser feita. Um outro exemplo é a travessia do Mar Vermelho, né? Foi um outro milagre muito grande, no qual forças da natureza foram modificadas e alteradas de tal forma que o mar se abriu ao meio para o povo passar. E hoje nós estaremos trabalhando aí com alguns textos bíblicos. Primeiramente, gostaria de passar um texto bíblico que se encontra no livro de Romanos, em seu capítulo 1, que diz o seguinte, Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Porque muitas pessoas, né, nos nossos tempos contemporâneos não acreditam em Deus e sequer negam aí e inclusive chegam ao ponto de negar a sua existência. Livro de Romanos, no seu capítulo 1, versículos 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Um olho humano, pessoal, uma célula, um animal, um ser vivo, eles mostram no mundo macro, no mundo micro, né, a existência de um ser inteligente por trás dessas coisas. E ele, na sua magnífica sabedoria e conhecimento, tem o poder de muitas das vezes mexer nas leis que ele mesmo criou ou usar das forças naturais para operar milagres. Vejamos aí, né, um vídeo, né, no qual
um famoso cientista, conhecido como professor Adalto Lourenço, fala sobre o design inteligente. Confiram o vídeo. Deixa eu colocar da seguinte forma, mostrando como não é só isso. As leis da natureza, por exemplo, elas não mudam. Portanto, uma das características delas é serem eternas. As leis da natureza, eu não consigo pegá-las. Eu não consigo pegar, por exemplo, gravidade, segurar aqui e falar, ó, tá aqui a gravidade. Então, elas são transcendentes. E a lista vai. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características. Que interessante. Nunca tinha ouvido isso. Não somente isso, as pessoas vivem perguntando, falando assim, mas todas as religiões por aí dizem que o Deus delas é que teria criado o universo, a vida e tudo mais. Eu falo, isso não é possível. Porque é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é... Sabemos, através da leitura das Escrituras, que as coisas que aqui existem nesse mundo foram tiradas da água. Para isso, vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em águas. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, pessoal, o mundo que nós conhecemos, as coisas que existem, foram criadas através do quê? Da água. 70% da nossa composição química tem água dentro, né, do nosso corpo, é 70% de água. E o mundo, as coisas foram tiradas, né, através de uma interação entre o plasma e a água. Foi tirado da água, né? O plasma é o quarto estado da matéria, tá? Que ele vai praticamente moldar todos os outros 3 estados da matéria. E o mundo que aqui existe da água foi retirado. E da mesma forma que pela água ele foi retirado, ele se afogou em águas no dilúvio. E está sendo reservada para juízo de fogo. Guardem essa palavra, juízo de fogo. Só que esse juízo de fogo não se aplica a nós, porque nós passaremos por ele e também passaremos por águas. Observem agora essas imagens e também esse vídeo, né, esse pequeno material aqui em vídeo que eu colocarei para vocês. Difícil acreditar que a NASA levou homens à Lua, quando nem mesmo seus astronautas sabem o que é o cinturão de Van Allen. Any ill effects from the Van Allen radiation belt? No, I'm not sure we went far enough out to encounter the Van Allen radiation belt. Maybe we did. Talvez nós fomos? Sério, ele nem sabe da existência de uma região mortal de radiação no espaço, chamada Cinturão de Van Allen, um dos principais obstáculos para ir à Lua ou sair da baixa órbita da Terra. Talvez nós fomos. Que piada! Pisou na Lua e não conhece o Cinturão de Van Allen? Essa é a definição de um ator nauta.
começando numa altitude de 1.600 km e se estendendo até uma altitude de 40.000 km, existem faixas mortais de radiação, chamadas Cinturão de Van Allen. Toda missão espacial tripulada, seja dos Estados Unidos ou da União Soviética, ficaram muito abaixo dessa radiação mortal. Gemini, Mercury, Soyuz, Skylab, o ônibus espacial, todos eles viajaram a uma altitude muito menor que 1.600 km, todos, menos a Apollo. I don't know the distance to the Van Allen radiation belt, and if we did, it wasn't a problem. The belts are 1,000 miles to 25,000 miles above the Earth. Then we went right out through them. No effects on your cells. Didn't even know it. I don't think anybody, well, maybe somebody said you went through the radiation belt, but we didn't feel it inside, and we didn't get any, added radiation. Em 1998, o ônibus espacial voou a uma altitude de 510 quilômetros, uma das suas maiores altitudes de todos os tempos, centenas de quilômetros abaixo do começo do cinturão de radiação, que era tão forte que os astronautas dentro do ônibus espacial blindado e dentro dos seus trajes também blindados viram flashes de luzes com seus olhos fechados, que eles descreveram como estrelas cadentes. A radiação penetrou primeiro a blindagem da nave, depois a blindagem da roupa, a pele e finalmente a retina dos seus olhos fechados. A CNN noticiou a surpresa da NASA na época. A radiação pode ser mais perigosa para as caminhadas espaciais do que se acreditava. Os cientistas dizem que o fenômeno chamado Cinturão de Van Allen pode gerar elétrons mortais quando o campo magnético da Terra muda. Esses elétrons que estão sendo estudados podem ter um efeito importante, não apenas em satélites, o que já aconteceu no passado, mas também afetar os astronautas ao criar altas doses de radiação, que pode influenciar sua saúde. Os elétrons podem penetrar em vários materiais, incluindo a roupa espacial e até mesmo as paredes da estação espacial, e podem criar altas cargas dentro desses objetos. No strange occurrences. Nothing like that. Atornautas cheios de contradições e suadeira. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, encontramos uma informação muito importante, que fala a respeito da ressurreição dos mortos. Diz assim o texto bíblico: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, vemos que Deus irá buscar, ressuscitar os mortos, por isso o nome ressurreição dos mortos, e buscar aqueles que também estiverem vivos. E aqui a gente tem o cumprimento de Isaías capítulo 43, versículo 1. O cumprimento total. A gente já vai pegar no livro de Isaías capítulo 43, versículo 1. Por quê? Porque, já vou explicar para vocês, quando Deus ele tira esse mundo no qual nós estamos inseridos das águas, é narrado em Gênesis que foi construído um firmamento, certo? Uma espécie de algo sólido que fez a separação entre águas acima dele e águas abaixo dele. Então, quando ocorrer a ressurreição dos mortos, nós iremos o quê? Atravessar essas águas. E tem mais. Quanto mais a gente sobe, quanto mais a gente vai ganhando altitude, existe uma certa radiação no espaço sideral, o qual impede com que os nossos corpos consigam suportar. É uma radiação formada, de acordo com os livros oficiais
de ciências por conta da ação dos cinturões de Van Allen. Inclusive, na corrida espacial, astronautas russos, né, mesmo estando lá com seus trajes, mesmo estando dentro da espaçonave, voltaram totalmente queimados, né, dessa altitude. São coisa de 200 a 500 quilômetros de altitude, mais ou menos, e eles voltaram todos queimados e relataram, né, terem sentido, mesmo com os olhos fechados, fortes rajadas de estrelas passando, né, sobre os seus olhos. Agora vamos ao livro de Isaías, pessoal, capítulo 43, versículo 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Então, pessoal, aqui a gente vê, né, as promessas de Deus feitas a Isaías e todos aqueles que seguem, né, o Deus de Israel, certo? Quais são essas promessas? Essas promessas é que eles passariam pelo fogo e o fogo não iria os queimar, passariam pela água e a água não iria afogar eles, né? Por que isso? Nós vimos, inclusive, que houve momentos na história em que os israelitas passaram pelas águas, no caso a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, e eles não se afogaram, porque tanto o Rio Jordão quanto o Mar Vermelho foram fendidos ao meio para eles passarem. E também temos informações, né, na qual nós trabalhamos aqui sobre Daniel capítulo 3, versículo 17, onde os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se queimaram quando foram lançados na fornalha. E também, da mesma forma, Abraão, quando fora lançado na fornalha, não se queimou. Em razão do quê? Do Deus que estava na vida deles. Então, muito obrigado a todos. Que Deus vos abençoe.